Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E a gente está nessa época de inverno, que para muitas pessoas ele é sinônimo de aconchego, de ficar mais em casa, de curtir a família, tomar um bom café, o mesmo chimarrão. Mas para outras pessoas ele é um período bastante incômodo, porque as pessoas se deparam com um inimigo invisível que é as alergias. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Daniele Brisotto, que é médica alergista. Bem-vinda, doutora. Obrigada, agradeço muito pelo convite de poder estar aqui esclarecendo as dúvidas e poder falar mais sobre as alergias. Pois é, essa época é uma época gostosa para alguns, mas também uma época difícil para outras pessoas que acabam desenvolvendo algumas alergias do inverno, ou de repente elas são normais em todos os invernos, porque a pessoa ainda não conseguiu detectar o que é a alergia dela. Quais são as alergias mais comuns? Então, nessa época que a gente está vivendo, que é o inverno, nós temos o frio, as trocas de temperatura, então é muito comum os pacientes terem afecções de vias aéreas, então a parte respiratória. Certo. Então uma das mais comuns seria a rinite, né? Então os pacientes que têm aquela rinite alérgica, dos ácaros, das poeiras, ou pela própria troca do tempo, né? Os pacientes acabam tendo mais sintomas agora. E também às vezes os pacientes que têm asmas, bronquites também sofrem mais, e isso pode afetar adultos, idosos, crianças. Então a parte respiratória seria uma das áreas, acho que mais afetadas, mas a pele também acaba sofrendo, né? Por quê? Porque a gente toma banho mais quente, a gente usa mais roupa de lã, tecidos, então as pessoas que têm uma pele mais sensível, elas acabam sentindo mais, então as coceiras aumentam, as dermatites às vezes pioram, as rosáceas, que são alterações que sofrem influência da troca de temperatura, então tudo isso acaba sendo mais prevalente nessa época do ano. Realmente o inverno acaba tendo as afecções alérgicas que são mais específicas do inverno. Doutora, no caso da rinite, que ela incomoda às vezes em todas as trocas de estações, a primavera, as pessoas que têm rinite vivem chorando, digamos assim, porque Sim. O olho vive vermelho. É possível, através de um teste, detectar esta alergia e tratar e amenizar esses sintomas? Sim, quando nós realizamos a história clínica, né, o que o paciente está me contando, eu consigo detectar que aquele problema pode ser alérgico. Então, o que nós fazemos é conduzir esse paciente, realizar o tratamento e também já agendarmos e realizarmos os testes alérgicos, porque através, por exemplo, de um teste alérgico para um paciente que tem uma suspeita de rinite alérgica, ali eu consigo realmente definir se ela é alérgica e ao que ela é alérgica, né? Então, se for no caso que nem você falou dos pólens da primavera, um dos órgãos mais afetados além do nariz são os olhos. Então, geralmente, quando você tem problemas oculares na época da primavera, você suspeita que o paciente seja alérgico aos pólens. Então, o que a gente faz? A gente pode fazer exames de sangue e também os testes cutâneos que a gente faz nessa região do braço para descobrir o que o paciente tem alergia, né? Então, seja aos pólens, que são as gramíneas, aos pelos de animais, né? Às vezes tem pacientes que dormem com cachorro, com gato e tem, né? E no inverno a gente fica mais próximo deles. Também a questão dos ácaros, da poeira, dos mofos. Então a gente tem testes alérgicos para detectar isso, da parte respiratória e também para a parte da pele. Né? A gente sabe que as dermatites, as coceiras, a pele seca, às vezes o paciente ele pode ter uma sensibilidade a produtos de higiene pessoal que ele usou a vida inteira. Né? Porque eu sempre digo, a gente não desenvolve alergia àquilo que a gente nunca usou. Depois de você usar muito tempo um remédio ou um produto cosmético que você se torna tópico, se torna alérgico. Então o teste de contato, que é um outro teste, é uma outra modalidade, ele vem para nos mostrar as sensibilidades, né? Que você tem, digamos, a fragrâncias, a tintas de cabelo, a esmalte, a produtos que são conservantes de sabonetes, protetores solares, né? Elásticos de roupas, corantes de roupas. Então a gente tem uma bateria bem extensa de testes, porque assim a gente consegue detectar os gatilhos, Sim. né? E detectando os gatilhos, você consegue controlar melhor a sua alergia, com certeza. Pois é, tu falaste aí a alergia a alguns produtos. Tem pessoas que não podem usar qualquer produto, precisam usar, digamos, um creme para o corpo específico,
testado dermatologicamente, acredito que todos são, mas alguns são compostos de ureia, por exemplo. De que forma ele age na pele, melhorando o aspecto e evitando alergias? Eu sempre digo que às vezes, mesmo sendo uma marca mais cara, se o paciente tem alergia àquele componente, não importa a marca, ele talvez vai ter problemas. Então, às vezes, um produto que é bom para mim, não é bom para você. Eu sempre digo para os meus pacientes, eu sempre vou na farmácia, eu gosto de ir na farmácia, passear na farmácia. Então, eu sempre pego os rótulos dos produtos, shampoo, seja adulto, seja infantil, protetor solar, lenço umedecido, produtos de beleza, e eu gosto de ler os rótulos, e eu sei já, como eu já sei aqueles que são mais alergênicos, né, por exemplo, o parabeno, né, o parabeno é um produto que pode estar em protetor solar, por exemplo, e pode causar alergia. Então, eu já faço aquela varredura. Então, eu sei que a maioria dos produtos, é muito difícil um produto não ter um conservante mais alergênico. Claro que, às vezes, algumas marcas, a gente sabe, lendo o rótulo atrás, que tem menos. Mas, às vezes, eu digo, às vezes, pode ser uma marca até mais cara, mas se você tem alergia daquele conservante específico, aquela marca já não é boa para você. Então, através do teste, a gente detecta quais conservantes você tem alergia, e através disso, quando você vai na farmácia comprar o teu produto, você já escolhe aqueles que não tem aquele elemento específico. Porque eu digo, às vezes a mesma marca, você pega, aquela marca tem 3 tipos de hidratante. Se você olhar o rótulo atrás, varia muito. Não é igual, é muito conservante diferente. Às vezes um produto tem 20 substâncias. E dentro de uma marca, cada produto vai ter um mix de substâncias diferentes. Então, muitas vezes, só você lendo o rótulo para ver se você tem, se aquele produto que tu vai comprar tem aquele segmento que apareceu no teste, aí você sabe se você pode usar ou não. Então, um creme que é bom para mim, às vezes não é bom para você. Certo. Claro que, como você falou, os dermatologicamente testados, a gente sabe que eles têm um pouco menos de produtos, né? Então, tem marcas que a gente sabe que são melhores, mas às vezes assim, o paciente sempre tem que estar atento, porque às vezes aquele conservante que está naquela marca ou naquele creme específico, ele não pode usar. Então, eu digo que quando eu vou passear na farmácia, eu sei assim o perigo que tem atrás dos produtos, né? Inclusive os produtos infantis, né? Sim. Por exemplo, os lenços umedecidos que as mães costumam usar, eles são cheios de conservantes. Então, já é um produto que, inclusive os pediatras orientam, né? Evitar o uso de lenços umedecidos, porque todos os produtos têm conservantes, uns mais, outros menos. E a ideia que você falou do hidratante bom, sem os agentes que podem estar te causando alergia, eles são importantes por quê? Porque eles vão hidratar essa pele. Então, você vai repor a tua barreira cutânea. Então, quando você está com coceira, ou com a pele seca, ou com uma dermatite, o que acontece? Você perde mais água, você perde mais os lipídios que você tem na pele. Então, quando você põe o hidratante de fora para dentro, né, você coloca, você aplica, você está repondo essa barreira da epiderme que está lesada. Então, para prevenir possíveis alergias também é interessante. Então, um paciente que tem dermatite, uma criança, um adulto, a ideia é você sair do banho, né? Não tomar um banho quente nem muito demorado, porque o que você faz? É o difícil nessa época. Porque o que acontece quando você toma um banho muito quente e demorado? Você está perdendo água e tirando a proteção de gordura natural da pele, então ela fica mais sensível e mais propícia a se tornar talvez alérgica. Então, você sai do banho, né? Evitar o banho quente e demorado e já passa o hidratante. Então, o hidratante vai repor aquela barreira de proteção, né? Que é uma barreira muito importante. Então, o hidratante sim, né? Claro, a ureia, né? Que você comentou, às vezes para aquela pele que está mais espessa, principalmente áreas de pés e mãos, né? Sim. Claro, evitando áreas de feridas, porque senão pode arder, mas cremes à base de ureia às vezes são indicados para áreas dos pés, por exemplo, para afinar um pouco, né? Então, dependendo do paciente, a gente vai indicar se vai ter ureia, se vai ser de uma marca X ou outra. Então, é bem específico a indicação, né, do produto. E quando a alergia, ela deriva de algum alimento que a gente não identifica, é possível, através de um teste, também saber que alimento a gente deve evitar ou consumir menos? Os pacientes que geralmente têm as dermatites, eles podem ter sensibilização alimentar, por exemplo. Então, através do teste cutâneo e dos exames de sangue, eu consigo conduzir o paciente. Seria interessante daqui a pouco diminuir a ingesta de um alimento ou outro. Então, eu consigo, através dos testes, conduzir essa situação. Essas alergias não são tão graves. Existem outras alergias mais graves. Por exemplo, alergias de camarão, que não é muito agora nessa época do ano, é mais no verão, né?
Mas, por exemplo, eu atendi muitos casos de pacientes, peguei exames de alergias agora, que eu acredito que está aumentando a incidência de castanhas, amendoim, inclusive em crianças. Então, eu tive alguns casos esse último mês, né, atendi alguns pacientes com essas alterações. E, claro, se o paciente já vem me contando que a reação dele foi uma reação mais séria, ele teve manchas na pele, ele inchou os lábios, e se ele associa com o alimento, eu consigo conduzir no exame de sangue, eu consigo solicitar o exame bem específico para aquele alimento, ou realizar o teste na pele, dependendo do caso, eu faço um ou outro, e a gente sempre vai orientar aquele paciente, principalmente se for uma reação mais grave, né? Porque uma nova ingesta daquele alimento pode causar, por exemplo, um choque anafilático, que é uma reação que o paciente às vezes pode desmaiar e passar muito mal. Então, assim, dependendo da história clínica do paciente, a gente tem os testes específicos, né, para poder conduzir se o paciente pode, né, ingerir esse alimento, se ele realmente é alérgico. A rosácea, que também a gente estava conversando antes, ela é um problema, né, que causa essa vermelhidão na região das bochechas, né? Então, às vezes tem um aumento dos vasos sanguíneos da região, é uma doença inflamatória da pele e que se desenvolve em pessoas de meia idade, principalmente mais até mulheres, às vezes, que sofrem disso. E nessa época do ano, a gente sabe que a troca de temperatura pode piorar esses quadros, o estresse, as emoções e os alimentos também. Por exemplo, alimentos mais apimentados, a pimenta, né, alimentos que liberam mais histamina, podem ser gatilhos de pior, o álcool, por exemplo, né? Então, às vezes você vai tomar um vinho, que nessa época do ano é bom, né? Mas às vezes o paciente que tem uma rosácea, ou que tem uma coceira, ou tem uma dermatite, ou tem uma pele que está mais predisposta, às vezes ele vai sofrer com aquele alimento ou com aquele tipo de bebida. Então, existem gatilhos, né, que podem, né, alterar, desencadear as crises. Outro problema também sério é a questão das roupas. A gente sabe que hoje existe muito tecido, muito material tecnológico pensado justamente em pessoas que têm esse tipo de alergia. Uma pessoa que tem uma alergia, por exemplo, à lã, nunca mais vai conseguir usar? É porque a lã por si só, se a gente for parar para pensar, é um produto muito irritante. Então, às vezes, o paciente não é nem tão alérgico, mas se você coloca aquela lã que é mais grossinha, aquela que pinica, não tem jeito, ela vai causar reação. Então, geralmente, o paciente que tem pele mais sensível, eu já oriento evitar. Ou se realmente for usar a lã, embaixo usa uma blusinha. Geralmente, malha, né? Eu oriento usar uma malha. Às vezes, se o paciente já tem uma tendência de alergia aos corantes dos tecidos, eu peço para usar um tecido mais clarinho, né, de algodão, um algodão aqueles mais gostosinhos, e depois tu coloca a lã. Mas é meio complicado, por exemplo, região do pescoço, manta, se for usar, daqui a pouco usa aquelas mais de algodão ou desse tecidinho mais gostoso. Né, ele é um tecido melhor. Porque a lã não adianta, ela vai ser irritante. Tem até pacientes que se irritam até pelo próprio, as etiquetas de roupas que ficam ali cutucando. Então, realmente a lã seria realmente algo que eu não indicaria para nenhum paciente, assim, né? Ou se for usar, usa a camisetinha embaixo, sabe? Para evitar, porque... Evita o contato, né? Porque não adianta, né? Não tem como. Não tem muito assim, mas eu acho que evitando esses gatilhos, o paciente consegue ter uma qualidade de vida melhor, um paciente que é atópico. Mas ela realmente ela é um problema. É um vilão. É um vilão. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento da Unimed Erechim. Então, na hora de escolher o seu plano de saúde, lembre-se da Unimed. E entre em contato pelo 3520-6100. A gente vai fazer um breve intervalo e já retorna. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Lembrando que o nosso programa tem um oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui os equipamentos mais modernos do mundo aqui em Erechim. E quando você pensar numa alimentação mais elaborada, num prato mais sofisticado, o Master possui produtos de diversas marcas, diversas empresas que trabalham com seriedade no quesito alimentação. Então, não deixe de fazer as suas compras também no Master Supermercados. E nós estamos falando desse vilão do inverno, que são as alergias que incomodam muitas pessoas. E está aqui conosco a doutora Daniele Brisotto, que é médica alergista. Doutora, a urticária, ela é atemporal ou ela é uma coisa que sempre vai acontecer na mesma pessoa no inverno?
A urticária, eu vou te dizer que nós podemos dar uma aula sobre a urticária, porque a urticária pode ter várias causas. Sim. E esse que é o grande problema. Existe a urticária por alimentos. Existe, por exemplo, a urticária ao frio. A urticária ao frio, que é uma alergia rara, o paciente desenvolve placas vermelhas no corpo em contato com água fria, em contato com vento frio, objetos frios. Existe a urticária de remédios, então o paciente que usa muito anti-inflamatório, às vezes usa indiscriminado. Existem as urticárias de origem autoimune, que é quando o seu próprio organismo produz. Então, as causas são diversas. A urticária ela não é tão assim específica do inverno. Sim. Ela pode acontecer em qualquer época do ano. Tá? Então, ela não é tão específica assim do inverno. Então, assim, através da história clínica eu consigo conduzir, né? Por exemplo, ontem eu atendi uma paciente que ela tomou vários anti-inflamatórios devido a uma dor de cabeça ali no período menstrual. Sim. E ela reativou uma urticária autoimune que ela teve. Então, o gatilho ali foi a medicação, né? Então, depende muito. Mas a urticária, que são aquelas placas vermelhas, tipo uma picada de mosquito mais elevada, isso seria uma urticária. Ela pode dar em qualquer parte do corpo, mas geralmente ela piora, a sensação da coceira piora quando o paciente coloca muita roupa e vai dormir de noite, por exemplo. Toma um banho quente, aquece o corpo, vai dormir, começa a coçar. Eu digo que a maioria das alergias de pele piora à noite. Por quê? Porque é quando você não está mais trabalhando, você desliga. Relaxa, e você começa a pensar na vida, você fica sem aquela tua função do trabalho, então você tem a tendência de se coçar mais. E depois que tu sai do banho, banho quente, ele estimula um pouco a pele, e você vai vestir uma roupa mais quentinha, a tendência quando tu aquece o corpo é a pele coçar mais. Então, às vezes, os pacientes reclamam mais do período noturno por esses fatores. Então, é muito comum o paciente falar que coça mais à noite. E agora que a gente está usando mais roupa, mais coberta... Vai coçar mais. Vai coçar mais. Tem pessoas, por exemplo, que tem na mão. No inverno tem dificuldade até de lavar uma louça, que abre, inclusive, algumas feridas. Isso tudo precisa ser analisado com teste alérgico para ver se realmente é uma pessoa que não pode ter contato com o frio? Existem vários problemas que a gente pode citar em referente a esse sintoma que você falou. Por exemplo, a síndrome de Raynaud é um problema que ele não é alérgico. Geralmente quem trata é o reumatologista, quem acompanha. Eu acredito que o vascular também acompanhe. Que daí é aquela alteração assim que o paciente fica... assim, altera muito a coloração, por exemplo, da mão. Pois é. Vai lavar uma louça, fica com a mão extremamente vermelha, às vezes até uma sensação de estar inchada. Vai lidar com outro produto, os dedos já ficam com um aspecto mais arroxado, cianóticos, então o paciente vai variando. Isso pode acontecer também. Isso não chega a ser um problema alérgico, tá? Mas existem outras afecções que são alérgicas. Por exemplo, aquela pele que descasca, que descama, que coça ou que sai bolinhas de água. E isso pode ser uma dermatite de contato a algum produto, né? Ou a produtos de limpeza, quem às vezes faz a própria higiene da casa ou lida com isso, ou usa luvas. Então, a luva pode ser um produto que pode ser responsável por alergia nas mãos, produtos químicos de limpeza que são irritantes, né? Então tem tudo isso. E também as desidroses, que são afecções que causam pequenas bolinhas de água nas mãos, são problemas que acontecem em qualquer época do ano, podem acontecer no inverno também. Então aquele paciente que volta e meia está com as mãos com crise. Então, quando o paciente tem essa suspeita ou de desidrose ou de dermatite por produtos, aquela pele seca que descasca, eu já indico um teste alérgico daí nesse caso. Porque daí eu consigo ver se tem algum produto em específico para que o paciente possa eliminar o contato. Então, isso pode existir. E agora a gente está lavando a louça com água mais quente. Tudo então, mais quente. Então, a pele sofre mais. E o detergente, por exemplo, é um produto irritante. Então, às vezes, se o paciente tem algum problema em sentir que a mão fica mais irritada, às vezes eu oriento até trocar o detergente por um sabão. Sabe aqueles de glicerina que a gente usava antes da época dos detergentes? Sim. Aquele de glicerina em barra. Então, às vezes, lava a louça com sabonete de glicerina em barra, em vez de usar o detergente. É uma boa dica. Ou se for, assim, uma pessoa que trabalha com limpeza, ou que limpa a própria casa e gosta de usar luvas, em vez de usar as luvas de látex, que são mais alergênicas, usar as luvas de nitrila, porque ela não tem látex nem borracha. Então, são dicas que já podem ser, né, para quem está vendo essa entrevista, já são dicas que você pode começar a ter. Fazer essas né? pequenas mudanças, as pequenas né? mudanças, ter um hidratante de mãos, né? Tem um hidratante das mãos que tu pode usar. A mão tu pode hidratar várias vezes ao dia, por exemplo. Porque como a gente está usando muito álcool gel, por causa do Covid, vira um o que problema, acontece? né? A mão fica mais irritada.
Então você tem que daqui a pouco pegar um álcool gel que seja mais hidratante, porque tem uns que são mais hidratantes, e depois de passar o álcool gel, depois de um tempinho, passa o seu hidratante. Tem hidratantes que são assim pequenininhos que tu leva na bolsa. Então seriam dicas boas para as mãos, né? E quem tem essa síndrome de estar com as mãos assim mais vermelhas, inchadas, esse problema que é a síndrome de Raynaud, aí eu já oriento assim evitar também esse contato com água muito quente ou muito fria, porque essa alteração de temperatura vai causar aquele inchaço, aquela vermelhidão, ou até mesmo a cianose, que é aquele arroxeamento das mãos no frio. Em que casos é indicado os antihistâmicos ou a adrenalina? Os antihistamínicos, na verdade, eles podem ser usados em várias alergias, quase todas, né? Um paciente, por exemplo, que tem uma pele que coça, uma dermatite, uma pele seca, ele já tem indicação, pelo menos por um período, de usar um antialérgico, um antihistamínico. Por quê? Porque esse remédio ele vai diminuir a produção de células alérgicas, que as nossas células liberam mediadores alérgicos. Então, esse remédio vem para bloquear a produção dessas substâncias. Certo. Na rinite, nos períodos de crise, eu posso usar os antihistamínicos. Então, algumas crises alimentares, eu posso usar os antihistamínicos. Na verdade, o antihistamínico, ele pode ser usado para urticária, para dermatite, para alergia alimentar, para alergia a remédios, para muitas coisas. Já a adrenalina que você comentou, ela já é um caso mais específico. Por exemplo, a adrenalina, ela só é indicada e prescrita pelo médico alergista quando o paciente teve uma anafilaxia. O que é isso? Um choque anafilático. Comi uma castanha em 5 minutos, inchou a minha língua, inchou os meus lábios, eu tive uma sensação de desmaio e tive vômitos. Isso é uma reação grave, uma reação imediata. Sim. E a adrenalina, ela é um produto que o paciente pode comprar, importar, infelizmente no Brasil ainda não tem, importa a caneta de adrenalina e anda na bolsa. Caso acidentalmente ele comer um produto no restaurante que tivesse ali misturado uma castanha, um traço de castanha, né, um paciente que tem uma alergia a um camarão ou uma alergia a um remédio que seja muito grave, dependendo da situação, a gente indica ele andar com a canetinha de adrenalina e ele mesmo pode aplicar, a gente sempre aplica na lateral da coxa, por cima da roupa mesmo, se ele estiver passando mal, ele injeta e aquilo já vai fazer a reversão imediata do quadro. Então, quadros graves de alergias imediatas, que ocorrem logo depois de algum alimento, ou picada de abelha e vespa, que é mais comum no verão, ou formiga. Então, alimentos, alguns medicamentos e esses insetos que são mais graves, já são pacientes que talvez se beneficiariam sim da adrenalina. Então, a gente pode prescrever adrenalina para esse paciente pelo risco de daqui a pouco ter uma gravidade. Então, esse paciente realmente, a adrenalina ela é mais específica, mas o antihistamínico a gente acaba usando assim nos períodos assim que são indicados. Claro que a gente sempre evita usar a vida inteira. A maioria dos pacientes usa por um período até poder controlar o seu problema, até fazer os testes alérgicos, até descobrir os gatilhos. Mas sim, existem muitas opções assim de hidratantes, antihistamínicos para os pacientes que são atópicos. Pessoas que são extremamente alérgicas precisam nesta época do ano tomar alguns cuidados. Por exemplo, dentro de casa, a poeira dos tapetes pode agravar essas crises alérgicas? Sim, eu sempre oriento o paciente a evitar tapetes e cortinas. O quarto do paciente alérgico, o ideal é não ter. Ou se realmente não tiver como tirar, lavar com frequência e ser de um tecido mais leve. Oriento também o uso de capas antialérgicas no colchão e no travesseiro, porque no colchão e no travesseiro existem milhões de ácaros, que são componentes da poeira. Então, eu já oriento, né? Existem sites de produtos hipoalergênicos que os pacientes podem comprar, são capas com uma qualidade um pouco maior, ou também podem comprar em lojas que tenham produtos confiáveis. Então, você colocar aquela capa antialérgica, por quê? Porque aquela capa, ela vai impedir que quando você deite, você respire aquilo. Né? E outra dica que eu dou é não varrer a casa com a vassoura comum, usar o aspirador ou a vassoura elétrica. Por quê? Porque quando você varre com a vassoura normal, o que acontece? Ergue aquele, tudo. Né? Sobe tudo. E quando você usa aquela vassourinha elétrica ou o aspirador, parece que ele não ergue tanto. Então, geralmente eu oriento fazer essas dicas assim de cuidados. Porque não adianta só usar antialérgico. Tem que ter o controle ambiental da rinite, dos problemas respiratórios e o controle da pele também, ou seja, não tomar banho quente, isso a gente chama de controle ambiental. Então, a gente também tem que agir nos fatores controláveis do ambiente. Então, sim, essa questão do pó é bem válida. Assim. E outra dica que eu dou, antes de cada estação, pega aquelas roupas que tu vai usar no inverno. Lava tudo, porque imagina, um ano acumulando ali ácaro, mesmo que esteja dentro do guarda-roupa, acumula. A gente tem que limpar o guarda-roupa que tem pó dentro, né? Tem pó dentro também, tem como. Então tem que limpar. Nessa época em que a gente está aí vivendo uma pandemia, alguns sintomas também são confundidos muitas vezes.
começou a coçar o nariz, aquela rinite, aquela coisa insuportável, às vezes as pessoas confundem um pouco essa confusão de sintomas. Como é que a gente trabalha melhor isso? Eu sempre digo, o paciente que é alérgico, que ele já sabe que no inverno ele vai ter as alergias. Claro, agora nós já estamos em andamento do inverno, mas assim, procura o teu especialista. Daqui a pouco a gente consegue usar sprays nasais para fazer a prevenção no inverno, para que você não tenha crises. Não sofra e não tanto. Confunda depois se tiver algum sintoma. Então, realmente confunde. Mas, geralmente, a alergia, a rinite, por exemplo, ela tem um dos sintomas que chama bastante atenção é a coceira. Não só a coriza, aquela aguinha que escorre do nariz, mas a coceira nasal. Chama atenção quando é mais um quadro de alergia, chama mais atenção esse sintoma. Mas, às vezes, o paciente não tem tanta coceira e confunde se é um resfriado, se é Covid. Então, os pacientes que têm asma ou rinite, a gente orienta agora a manterem suas alergias controladas até o fim do inverno e até o fim do ano, porque depois vem a primavera e os pacientes podem ter crises e confundir. Também incomoda. Então, assim, mantenha a sua alergia controlada, né? Proceda a vacinação, os cuidados que a gente está tendo, né? A vacina da gripe também, né? Então, mas realmente pode confundir. Então, a orientação é já fazer a sua consulta, os seus testes alérgicos e manter a tua alergia em controle para não confundir quando você tem sintoma, porque às vezes confunde. Então, às vezes vai ter que fazer um exame de PCR, um teste rápido para tirar uma dúvida, mas na verdade era uma alergia que o paciente não estava tratando. Que poderia resolver muito mais rápido, Poderia resolver mais rápido, sem tanta dor de cabeça, digamos assim. Bronquite, asma, essas doenças mais respiratórias, elas também influenciam nos quadros alérgicos? Sim, com certeza. Eu sempre digo que tudo começa pelas narinas. O paciente que ele tem asma, que ele tem tosse, falta de ar, estiado, se ele não estiver controlando o nariz, porque para chegar lá no pulmão, primeiro passa pelo nariz. Então, o paciente que tem asma, ele tem que controlar a rinite primeiro. Entende? Então, a asma, existe a asma alérgica também. A rinite alérgica e a asma alérgica. Então, às vezes, a asma do paciente é pelos agentes que estão no ambiente que ele respira, é pelo pó, é pelo ácaro. Então, a gente também conduz os casos de asma para definir se é alérgico ou não. E, com certeza, tudo que a gente falou agora da rinite serve para asma também. Sim. Porque muitas das asmas são alérgicas. Então, qualquer sintoma de alergia, é importante fazer essas avaliações, é importante fazer um teste alérgico, porque você resolve um problema que estava ali te incomodando e que soluciona, às vezes, para o resto da vida. Sim, exatamente. E, às vezes, a asma, a gente acha que é só quando é criança, mas não. Existe asma que começa na idade adulta. Verdade. Esse ano eu digo que eu atendi alguns casos de pacientes que já convivem com cachorro e gato, nunca tiveram alergia e começaram a ter agora. E descobriram através do teste alérgico. Então, aí o paciente já consegue, não, então agora eu vou ter que ter um cuidado especial com um animalzinho. Sim. Então, às vezes você adquire as alergias respiratórias ou alimentares ou dermatites na vida adulta. Então, não é algo específico da criança, né? Às vezes a criança já nasce um pouco alérgica, já nasce com aquela genética, né? Mas às vezes tu desenvolve com o tempo. E no mundo industrializado que a gente vive, com tanta poluição e né, o nosso contato com cosméticos, conservantes, a gente se torna mais alérgico automaticamente. Com certeza. E a gente cresceu ouvindo que o gato era o que desencadeava alergias. Não, não é só o gato, é uma série de fatores. É uma série de fatores. Por exemplo, o paciente que tem alergia ao ácaro e à poeira, ele também pode ter alergia quando fica perto do gato, porque às vezes no pelinho do gato pode acumular. Então, às vezes a alergia não é nem do pelo, é do ácaro que tá ali, né? Porque o animal não vai tomar banho todo dia, né? Sim. Então, acumula ali também. Então, na verdade, é um misto de fatores, né? Então, geralmente, quem tem alergia do pelo do animal também tem do ácaro, acaba tendo dos dois. Tudo tem que ser analisado para se detectar realmente de onde desenvolveu. Exatamente. Doutora, obrigada por essa entrevista. Foi um prazer conversar sobre esse assunto que tem muita coisa para se falar. A gente falou muito pouco do assunto, né? O resumo. Mas é um assunto que dá para ser estudado e a gente deve prestar atenção nos sinais que o nosso corpo demonstra todos os dias e cuidar, principalmente no inverno. Exatamente. Eu agradeço a oportunidade de estar trazendo mais informação para a nossa população e estou à disposição para qualquer dúvida também. Muito obrigada.